João, capítulo de número 5, o versos de número 24, que diz assim: Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Até aqui. Vamos orar a Deus. Levante a tua mão ao céu, a tua Bíblia, peça para que o Senhor fale conosco. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno e bendito Pai, Senhor Deus de todo poder, de toda honra, de toda glória, de toda sabedoria, Deus grande, Deus poderoso, aqui estamos em tua casa, em tua presença, eterno, para exaltar, glorificar e bendizer ao Senhor. Meu Deus, o Senhor tem nos abençoado nesta noite. Certamente o Senhor há de continuar nos abençoando pela tua presença, pelo poder da tua palavra. Meu Deus do céu, abre a porta agora do nosso coração, meu Deus, Senhor, porque o Senhor é quem tem a chave de Davi. O Senhor é aquele que pode abrir e ninguém fecha, e o Senhor é aquele que pode fechar e ninguém abre. Ó eterno Deus Todo-Poderoso, permita com que a tua palavra, meu Pai, ela adentre ao profundo da nossa alma, e que nessa noite, meu Deus, ela possa falar, alimentar-nos, levantar-nos, fortalecer, nos impactar, meu Deus, pela glória do teu nome. Atenta à necessidade deste servo, desta serva, da tua igreja, deste ouvinte, desta ouvinte, de quem está perto, de quem está longe. Fala conosco, meu Pai, e nos abençoa pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus, pois Ele é digno de honra e de glória. Graças a Deus, peço aos meus irmãos toda a atenção, à palavra de Deus, tenho certeza, como já falei, que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite de hoje, e abra o teu coração para que nós possamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Meus irmãos, observamos aqui, Jesus verdadeiramente, como se nós olharmos nos capítulos anteriores, ou até mesmo nos evangelhos, nós vamos observar que Jesus, por algumas vezes, ou podemos dizer por dezenas de vezes, Jesus, o Senhor, ele foi humilhado, Jesus, ele foi por muitas vezes, se nós olhar bem pela palavra de Deus, as pessoas tentaram, de todas as formas, negar, a divindade de Jesus Cristo como Filho de Deus.
A palavra do Senhor mostra que muitos olhavam para Jesus, né, e tinha Jesus apenas como filho de Maria, filho de José, ou em outras palavras, como filho de um carpinteiro, e olhava para Jesus e tinha Jesus, né, como um sucessor de um carpinteiro, né, aquele que ia continuar fazendo ali o trabalho de carpintaria, exercendo, né, esse ofício, e não acreditavam nele, como muitas das vezes as pessoas olhavam para Jesus e diziam: não é esse, né, o filho de Maria, o filho de José, né, não estão ali os seus irmãos, não estão ali as suas irmãs. Mas sim, quando nós olhamos aqui para esse capítulo de número 5, né, do Evangelho segundo escreveu João, mais preciso a partir do verso de número 16, né, a palavra de Deus vai mostrar para nós que o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele se declara, né, abertamente como o Filho de Deus, né? Jesus, ele não precisava mentir, Jesus, ele não precisava enganar, né? Porque nós observamos que um homem comum, né, como nos dias de Jesus, quantos homens se levantaram, e quantos homens eles caíram por terra, quantos ministérios iniciaram, quantos ministérios fundaram, né? Nós observamos, por exemplo, no capítulo 5 da próxima escrita aqui, né, de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós observamos na Bíblia quando, né, os discípulos ali, eles foram ali presos, né, foram açoitados, entre outras coisas, e o concílio, né, faz uma reunião, e ali então eles vão conversar, vão ali discorrer acerca daqueles homens que estavam presos, né, que era Pedro, entre outros ali, né, que eram discípulos de Jesus Cristo, né, que eram homens que estavam ali continuando, né, a missão, a obra que Jesus havia iniciado. Jesus passou a responsabilidade para eles, dizendo em 3, né, lá no capítulo 16, aliás, do Evangelho segundo escreveu Marcos, quando no verso 15 Jesus diz: ide por todo mundo, né, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado, este será salvo, mas aquele que não crer, esse será condenado. Então os discípulos ali estão seguindo, né, aquela ordem de Jesus, que Jesus havia dado para eles: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Eles estavam pregando, mas a Bíblia mostra agora que eles estão presos. E a Bíblia diz que o concílio reúne, né, vai reunir ali um homem sábio, vai reunir ali com eles um doutor da lei, cujo nome a Bíblia diz que era Gamaliel, um homem que era venerado, um homem que era sábio, um homem que todos ali o reverenciavam, né, estavam ali atônitos à sabedoria daquele homem. E a palavra do Senhor diz que eles disseram: olha, aquele Gamaliel, ele disse: espera aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, tenha cuidado, olha bem para essas pessoas. Nós temos exemplos anteriores. Lembra quando levantou Teudas? Lembra quando levantou este homem com alguns dos seus homens, né? Levantou ali um líder, Teuda, e ali os seguidores. Só que as obras desse homem, ela caiu por terra e todos caíram com ele. Olha, não esqueça também que levantou lá o Galileu, né? Levantou aquele Judas, levantou outro líder com os seus homens, também a sua obra caiu por terra. Preste atenção agora uma coisa, dai de mão a esses homens, preste atenção, vamos estar atento nos acontecimentos anteriores. Deixe esses homens fazer o que estão fazendo. Vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. Por quê? Porque se a obra ela não for de Deus, a obra cairá por terra como caiu as anteriores. Mas se a obra for de Deus, a obra vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor, ela não cairá por terra. Olha, vocês têm que prestar atenção e vigiar, para que não seja caso de vocês estar combatendo contra Deus. Então esse foi o conselho
que Gamaliel ele deu àqueles homens. E a Bíblia vai mostrar para nós então que eles deixam, aqueles homens deixam ele seguir e continuar fazendo a obra do Senhor. E analisa, meus amados e queridos irmãos, que no tocante a essa obra, esses homens eles foram humilhados por conta das vezes, homens foram perseguidos, homens foram presos, homens foram mortos, passaram pelas piores provas, pelos piores processos da sua vida, padecendo não como um impostor, não como um bandido, mas padecendo pelo amor do Evangelho, pelo amor da palavra de Deus. E observa, meus queridos, uma coisa que o Senhor ele diz no versículo 19 aqui do capítulo de número 5. Ele diz que na verdade vos digo que o Filho, que Jesus por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Veja aqui que Jesus está dizendo que tudo que ele fazia, ele não fazia por vontade própria. Tudo que Jesus fazia, ele não fazia porque ele queria, porque por si mesmo ele não fazia nada. Ele está dizendo aqui que tudo que ele fazia porque o Pai fazia. Tudo aquilo que o Pai fazia, ele também fazia. Então veja que Jesus está mostrando aqui para nós que ele era um bom discípulo, que ele era um bom filho, que ele era um bom aprendiz, que tudo que o seu pai fazia, ele procurava fazer de igual forma. Vamos atentar para este versículo 19 do capítulo 5 de João. No capítulo de número 11, no verso 1 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja de Coríntios dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele procura imitar tudo que Jesus fazia, Paulo procurava fazer igual. E Paulo não só fazia igual, como ele ensinava a forma correta. Por quê? Porque Jesus fez e Paulo procurou seguir o que Jesus fazia. Deus fazia, Jesus procurava seguir o que Deus fazia. Paulo procurava seguir o que Jesus fazia. Os discípulos, aqueles que aprendiam com Paulo, também faziam aquilo que Paulo fazia. Ou seja, um ia fazendo o que o outro fazia para não errar. Assim todo mundo fazia o que é certo. A palavra do Senhor mostra para nós que nós somos filhos de Deus por intermédio da fé na pessoa bendita de Jesus. A Bíblia mostra que Jesus, ele é unificado com o Pai, com o Espírito Santo, que forma os três a divina trindade. A primeira pessoa, Deus Pai; a segunda pessoa, Deus Filho; a terceira, Deus Espírito Santo. É a união dos três, se formam um, e cada um é distinto. E a palavra do Senhor mostra para nós no capítulo 17 que Jesus ele ora, na oração sacerdotal. Jesus ele diz na sua oração ao Pai que nós venhamos nos unir a Ele e se formar um só, como Ele, o Pai, é formado em um só, aquela unificação. Então, meus irmãos, esse verso de número que nós acabamos de ler aqui do capítulo 5, no caso o verso 19, é interessante, porque Jesus ele faz tudo o que o Pai faz, ele vê o Pai fazer para ele aprender, para ele fazer. Se nós estamos unificados em Cristo, como Cristo ele está unificado no Pai, vem na nossa mente uma pergunta: por que nós, como unificados em Cristo como Filho, por que nós não fazemos o que Cristo
faz, ou que Ele deixou para nós fazermos. Pastor, mas como que nós vamos fazer como Cristo se Ele não está aqui em nosso meio? Duas coisas. Ele deixou para nós a sua palavra, e Ele deixou para nós uma promessa, que essa promessa ela é viva, essa promessa é presente, essa promessa habita em nós, chamado Espírito Santo. Jesus, ele diz que ele precisava voltar para o lugar de onde ele veio, ele precisava ascender, ele precisava voltar para o céu, para que ele pudesse estar no céu, e ele lá no céu, ele iria enviar o outro Consolador chamado o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estivesse em nós, estivesse conosco todos os dias até a consumação dos fatos ou dos séculos. E ele diz para nós, aqui mesmo nesse Evangelho de João, que o Espírito Santo de Deus, sendo Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele iria convencer o homem de três coisas. Quais as três coisas? Ele iria convencer primeiro do pecado, ele iria convencer acerca da justiça, ele iria convencer acerca do juízo. Essas três coisas. Então veja bem que o Espírito de Deus, na vida do homem, na vida da mulher de Deus, na vida da igreja, o Espírito Santo ele faz toda a diferença. O homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja de Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus, está no mundo, está no lamaçal do pecado, estão cegos, estão surdos, o coração está como uma rocha, porque ele não tem certeza, ela não tem certeza acerca da palavra. A palavra é uma coisa simplesmente histórica, porque nós olhamos a Bíblia com duas visões. Nós olhamos a Bíblia na visão espiritual, como a inerrante palavra de Deus, como é escrito, e nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, como um livro apenas histórico. Quando nós olhamos para a Bíblia como um livro apenas histórico, nós chegamos numa conclusão que a Bíblia foi escrita por homens naturais, ou homem natural, que a Bíblia é um livro como qualquer outro livro, e que a palavra que está escrito nela são apenas crônicas, histórias, poemas, poesias, entre outras coisas, e ignora, deixa a palavra para lá. Mas quando nós olhamos para a Bíblia como um livro inspirado por Deus, que fora escrito não por qualquer homem, mas por homens, como está escrito, cheios do Espírito Santo de Deus, nós olhamos para ela com outros olhos. Nós olhamos por quê? Porque Jeremias, ele escreve, ele diz que essa palavra, ela é como um martelo que esmiuça a rocha, que esmiuça a penha. A palavra tem esse poder. Quando nós olhamos para a Bíblia como um livro espiritual, nós lembramos lá o que está escrito no capítulo 4, no verso 12 de Hebreus. Quando o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Ela não é apenas um livro, mas ela é a palavra viva de Deus.
Então a igreja de Deus, ela é diferente. O homem de Deus, ele é diferente do mundo. A mulher de Deus é diferente da mulher do mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus os torna eles diferentes. A palavra de Deus vivifica o homem. Ele sente algo dentro dele que essa terra, que o mundo, que o inferno não possa produzir esse sentimento. O sentimento que o Espírito de Deus coloca em nós. Bendito seja Deus da vida eterna, da alegria de Deus em nossos corações. Só que, meus irmãos, como eu falei antes, se nós estamos unidos em Cristo, por que nós não procuramos fazer o que Jesus deixou escrito para nós fazermos? Por que será? Porque o homem, ele sendo tricotômico, ele sendo corpo, alma e espírito, o homem, ele tem o livre-arbítrio. O homem, ele tem a opção dele escolher. Nada é imposto ao homem. Deus não impõe nada em nós. Nós fazemos o que nós queremos. Por exemplo, ninguém me obrigou a colocar, por exemplo, essa roupa que eu estou hoje, o terno preto, uma camisa branca, uma gravata preta com algum detalhe azul. Eu poderia ter colocado qualquer outro. Minha esposa poderia ter dito: coloca esse, é melhor, coloca essa outra cor. Mas eu preferi, eu escolhi essa roupa. Eu vou almoçar, jantar, eu escolho o que eu vou querer comer. Se é grãos, eu vou querer comer salada, eu escolho alguma coisa de caldo, eu escolho o que eu quero comer. Ninguém impõe a você obrigado a comer isso. O meu caminho eu escolho, se eu quero ir pela direita, pela esquerda, se eu quero ir por essa avenida ou por aquela estrada, a opção é minha, ninguém me obriga. Eu também tenho a opção de eu escolher se eu quero ir para o céu ou se eu quero ir para o inferno. Eu escolho. Pastor, mas eu tenho essa liberdade? Certamente, todos nós temos. A palavra de Deus fala para nós lá no capítulo 28 do último livro escrito por Moisés, o Pentateuco, o livro de Deuteronômio. A Bíblia diz que o Senhor fala a Moisés diante daquele povo, e o Senhor diz: olha, eu estou colocando hoje dois caminhos diante de vós, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da salvação, o caminho da condenação. Vocês escolhem qual caminho seguir. Só que detalhe, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Provérbios nos ensina, por intermédio de Salomão, quando está escrito que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim desse caminho é caminho de morte. Um dia, lá atrás, eu trilhei um caminho que parecia bom, um caminho que parecia excelente, um caminho que me exaltava, um caminho que eu me gloriava, um caminho que eu me sentia. Mas esse caminho estava me levando para o inferno. Cada passo que eu dava, eu estava me aproximando mais do inferno. Talvez você aqui também seguiu um caminho que parecia um caminho bom, mas todas as placas estavam dizendo: você está se aproximando do inferno. Mais um passo, mais um pouquinho, vira para a direita, segue em frente, vira para a esquerda, desce um pouquinho, vira na próxima direita, sobe mais um pouco, você está chegando.
E havia placas também dizendo: é para o céu, é por aqui o desvio, sobe aqui, sai, deixa esse caminho, dá a volta, vem por aqui, sai do atalho, segue essa avenida, sobe essa rua que você vai para o céu. A questão é: será que eu acredito que há o céu? Será que de fato existe o céu? Será que de fato existe alguém no céu? A questão é: eu crendo ou não crendo? Eu acreditando ou não, há um Deus que está, diz o salmista, assentado em um alto e sublime trono. Há um Deus que o salmista diz que quem é como Ele? Quem é como Deus, o Senhor, que se curva para ver os céus e para ver a terra? Há um Deus tão poderoso que a Bíblia diz que há miríades, legiões e legiões, milhares e milhares, milhões de anjos que estão diante dele, adorando ele em toda a eternidade, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos para todo sempre. Há seres celestiais, há querubins, há serafins que o adorem para toda a eternidade. A gente acreditando ou não, a Bíblia nos revela isso. Independente do que digam, independente do que falam, a palavra de Deus é inerrante palavra de Deus. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Muitas pessoas não praticam ou não praticam o que Jesus ele nos ensinou, às vezes por descrença, às vezes por falta de fé, às vezes por achar que ser crente é uma coisa fora de moda, até mesmo que muitos hoje diz que servem a Deus, quando na verdade muitos não servem a Deus. Muitos estão buscando Deus por coisas para ter sorte no mundo. Muitos estão buscando Deus como se Deus fosse um amuleto, e Deus ele não é amuleto. Deus não é aquele pedacinho de pão que dá por aí em alguns lugares falado igreja, que se chama igreja. Leve esse pedacinho de pão que vai dar sorte na tua casa. Leve essa flor aqui que vai abençoar não sei o que. Leve esse coração que você vai ser feliz no relacionamento, na vida sentimental. Leve esse vidrinho de óleo e unge lá não sei o que você vai ver a bênção de Deus. Leve esse sabonete que você vai lavar a alma. Leve essa bandeirinha aqui que vai não sei o que. Não, meus irmãos, Deus não é isso. Deus não é isso. Não é isso que o Senhor tem para nós. Deus não é amuleto de sorte. Deus não é amuleto de porta aberta. Eu quero comentar isso com os irmãos e dizer que o que a gente sempre fala, mas poucas as pessoas entendem. Eu quero chamar a tua atenção, que você atenta o teu ouvido, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados, três coisas: bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que guardam, e bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus, porque o tempo do fim está perto. Então, tanto você que lê, tanto você que ouve, você que guarda a palavra do Senhor, você é bem-aventurado. Eu quero aqui comentar no capítulo 9 do livro do pregador chamado Eclesiastes. Eu quero ler um versículo aqui, capítulo 9 de Eclesiastes, versículos de número 2, que está escrito assim. Salomão deixou escrito para nós Eclesiastes 9:2. Ele diz dessa forma: tudo, presta atenção, tudo sucede igualmente a todos. Que interessante, tudo acontece de igual forma a todos.
Você entendeu isso? Tudo acontece de igual forma para todo mundo. Ixi, agora? Ô pastor, mas eu vim para a igreja porque eu estou doente, eu quero ser curado. E se Jesus não quiser curar? Ô pastor, eu vim para a igreja porque eu preciso de uma libertação. Mas e se Jesus não quiser libertar hoje? Ô pastor, eu vim para a igreja porque eu estou precisando de um homem. E se Jesus não quiser preparar um homem hoje? Pastor, eu vim para a igreja porque Jesus precisa preparar uma mulher. E se Jesus não quiser preparar uma mulher, que você seja um eunuco, ou que você seja como Jeremias ou Paulo, entre outros. Misericórdia, pastor. Não sei o plano de Deus. Pastor, eu estou na igreja porque eu quero que Deus me enriquece. Mas e se Deus não quiser te enriquecer? Capítulo 9, verso 2, parte A: tudo sucede igualmente a todos. Ué, então eu estou perdendo tempo na igreja? Não, você não está perdendo tempo na igreja, porque a igreja, a presença de Deus, a casa de Deus, não é um lugar que nós adentramos para nós usufruirmos das coisas desse mundo de uma maneira mais privilegiada do que as pessoas do mundo. A igreja não é o lugar que nós entramos para nós recebermos superpoderes e sair por aí como super-homem, super-mulher, prendendo vilões, matando não sei quem, prendendo. Não! Ué, mas qual é o intuito de nós estar aqui? Presta atenção. Capítulo 9, verso 2: tudo sucede igualmente a todos, 2 pontos. Continua, na parte B: o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, vírgula, ao bom e ao puro, vírgula, como ao impuro, ponto, vírgula, assim ao que sacrifica como o que não sacrifica, ponto, vírgula, assim ao bom como ao pecador, ponto, vírgula, ao que jura como ao que teme o juramento. E agora? Agora o dedo está batendo no teu coração, na tua testa, te despertando. Por quê? Porque tem gente que determina, tem gente que diz: eu vou dar tantos dias para Deus, eu vou dar tantas horas para Deus, né? Quiçá há ensinamentos por aí que diz que você tem que pôr Deus na parede. Você não recebeu a bênção ainda porque você não pôs Deus na parede. Coloca Deus na parede. Quem coloca Deus na parede é tolo. Quem coloca Deus na parede é cego. Quem coloca Deus na parede é quem fabrica ídolo. Quem coloca Deus na parede é quem é adorador de ídolo. Quem é que um dia que adorou a imagem de escultura, que não colocava a imagem de escultura no altar, que não colocava a imagem de escultura numa parede, alguém lá com a mãozinha aberta, a perninha em cima da outra, lá com a cabecinha torta, dizendo: esse é o meu Cristo, esse aí não. A Bíblia não mostra Cristo desse jeito, desnudo, com a cara talvez ali do homossexual. Mas a Bíblia relata para nós que Jesus, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. 40 dias sobre a terra, após ele ascendeu ao céu. E a Bíblia garante para nós com toda certeza que Jesus, ele está sentado à direita, à destra do poder, à destra de Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele não está numa figura, ele não está numa cruz. A Bíblia diz que ele habita em todas as pessoas que têm
Labassurianda, labraxaia, surimicanda, labaia. Pastor, mas o que eu estou fazendo aqui? Nós estamos aqui na casa de Deus, nós entramos neste lugar por quê? Porque aqui é um lugar de refúgio, aqui é um lugar que nós aprendemos, aqui é um lugar que nós recebemos o livramento, aqui é um lugar que nós recebemos poder de Deus, aqui é um lugar que nós recebemos a unção de Deus. Se você crê, vai dando glória. Aqui é um lugar que nós recebemos dom de Deus, aqui é um lugar que nós aprendemos a crescer na graça e no conhecimento por intermédio da palavra. Labassurianda, labaia. Aqui é um lugar onde nós estamos nos unificando, é um lugar onde nós somos batizados com o Espírito Santo, é onde nós recebemos dons de Deus. Aqui é a casa de Deus, é a presença do Senhor está aqui no nosso meio. Glorificado seja Deus, porque Jesus ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, aí estarei eu no meio deles. Então aqui não é lugar, a igreja não é lugar de determinar, a igreja não é lugar de impor, a igreja não é lugar de obrigar. A igreja é o lugar onde o Espírito de Deus, como a Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis, que o mundo, a terra, ela é sem forma e vazia. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus pairava. O Espírito de Deus estava ali com a sua essência, estava ali com o seu poder, estava ali com a sua glória, sobre aquela escuridão, sobre aquele lugar informe que não estava definido. O Espírito de Deus estava ali se movendo, estava ali trabalhando, estava ali sobre a iminência da ordem de Deus para atuar e realizar toda a vontade de Deus pelo poder da palavra. Assim também, de igual forma, aqui em nosso meio, na igreja de Deus, o Espírito Santo ele está trabalhando aqui. Nós sentimos a presença dele, o calor dele na nossa vida. Labassubri, Oquinal, Assurimiana, Labaia. Nós sentimos ele tocar e nos convencer que a palavra dele é poderosa, que a palavra dele é viva, que a palavra dele transforma, liberta. Lamanto e Ofácio e Oquinal. Então veja bem que Salomão está dizendo que todas as coisas acontecem para todo mundo de igual forma. Acontece tanto ao justo, aquele que serve a Deus, quanto também ao ímpio, a pessoa que está no mundo. Eu não canso de dizer isso. Porque muitas pessoas, graças a Deus, Deus é testemunha, eu nunca cheguei a dizer isso, vou deixar a presença de Deus porque Deus falou tal coisa, Deus não fez, então eu vou deixar. Não, eu não estou aqui servindo a Deus, e quero dizer que você está aqui também na presença de Deus, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvinte de perto e de longe. Eu quero dizer que este lugar, essa casa, não é uma casa para você ser abençoado materialmente, como eu falei no princípio, ser aí exaltado, diferenciado de todas as pessoas da terra, não. Aqui esse lugar é o lugar onde nós estamos lutando, caminhando, recebendo graça, recebendo o poder de Deus, para que um dia, quando cessar o nosso fôlego de vida, para que um dia, quando nós não podemos caminhar mais, para que um dia, quando o pó voltar ao pó, como a Bíblia diz, o Espírito voltar a Deus que o deu, e a alma seguir o seu destino, a nossa alma possa não descer ao inferno, mas a nossa alma possa chegar ao céu, e dizer como o apóstolo Paulo diz nos seus últimos momentos de vida, lá no capítulo 4, verso 7, ele abriu a sua boca, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, como Jesus lá na cruz do Calvário, com os braços abertos, em meio a todo aquele processo que a natureza estava ali vivenciando, o mundo passando por aquele processo, todo mundo ali olhando para Jesus, Jesus na cruz, dando seus últimos suspiros. Jesus diz uma palavra em grego, tetelestai, que quer dizer: Pai,
Está tudo consumado. Está concluído. Eu fiz toda a tua vontade. E a ti, meu Pai, eu entrego o meu espírito. A diferença é essa no final. Em contrapartida, que tudo vai ser igual para todo mundo. Você vai estar trabalhando, amanhã você é mandado embora, vai ficar sem trabalho. Hoje você está sem trabalho, amanhã uma porta vai ser aberta. Em nome de Jesus Cristo, eu creio. Hoje você pode estar sem ninguém, amanhã Deus prepara um esposo, amanhã Deus prepara uma esposa. Talvez hoje você pode estar chorando, como diz o capítulo de número 3 deste livro, mas amanhã você vai estar sorrindo. Hoje você pode estar desprezado, mas amanhã você vai estar sendo amado, vai estar sendo querido. Então, meus irmãos, as coisas aqui na terra sucedem igual a todos. Não adianta nós cobrarmos, impor a Deus. Se há alguém que tem que ser cobrado é nós, porque nós temos aqui a palavra, a verdade, a ciência de Deus. E por que nós não colocamos em prática? O que é que nos atrapalha de obedecer a palavra de Deus? Jesus diz aqui no verso 24 do capítulo 5: na verdade vos digo que, ele não está dizendo todos, presta bem atenção, 24 capítulo 5 de João: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Que interessante, Jesus está dizendo quem? Aquele que ouve. Na mesma linhagem do capítulo 3, verso 20 do livro do Apocalipse, quando esse mesmo João que escreveu o Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que João, ele está falando aqui por intermédio do Espírito de Deus a nós? Ele está dizendo aqui para nós, ele está falando aqui com todas as letras, que aquele que ouvir, meus irmãos, a gente pode estar na casa de Deus, a gente em pessoa, o físico pode estar aqui dentro, mas a pergunta é: aonde está a nossa mente? Aonde está o nosso coração? Eu estou aqui, meu corpo está aqui, mas a minha mente pode estar lá em casa. Eu deixei a panela no fogo, esqueci de desligar. Eu deixei um portão aberto, e agora, quem pode entrar lá? Será que vai entrar alguém na minha casa? Eu deixei a casa aberta, começou a chover e se encher de água a minha casa. A gente pode estar aqui, o corpo físico, mas a nossa mente, a nossa cabeça pode estar em tantos lugares. A preocupação pode ser grande, que Jesus está falando, Jesus está batendo e a gente está longe, só o nosso corpo está aqui e a gente não está ouvindo o que Jesus diz. Por isso que ele está dizendo para nós que na verdade, quem ouve minha palavra e crê, a gente pode ouvir, ele está dizendo aqui, a gente pode ouvir e a gente pode não crer. Eu ouvi o que aquele pastor falou, mas eu não criei em nada. Eu ouvi o que o professor, a matéria que o professor ensinou lá no quadro, lá na frente, mas eu não acreditei naquilo que o professor falou. Está fora de procedimento. Eu já estudei alguma coisa acerca e o que ele falou está fora do gabarito. O que o pastor pregou, já ouvi alguém pregar, mas não pregou daquela forma, de outra maneira, por isso eu não creio. Mas Jesus está dizendo que aquele que ouve e crê,
naquele que me enviou. Aquele que ouve a palavra de Deus e crê em Deus tem a vida eterna, e esse, por ter a vida eterna, ele não entrará em condenação, mas ele passa, ou como diz aqui, ele passou da morte para a vida. Ele vai viver um novo estágio, ele vai viver uma nova vida, uma experiência na glória com Deus. É fácil, as duas coisas: ouvir e crer. Esse é o mistério. A gente precisa ouvir e crer. De que maneira que eu creio? Está aqui em Romanos. Paulo, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Por que que as pessoas católicas creem numa imagem de escultura? Por quê? Porque é imposta a ela, é imposta ao filho, à filha, desde pequeno. Já nasce, recebe um broche, recebe um desenho, põe lá no quarto do anjinho, um negocinho lá, uma imagenzinha, coloca lá, a criança vai crescendo. Não, isso aqui é o santo tal, esse aqui te guarda, esse aqui te dá sabedoria, esse aqui te protege. Vai ali, né, colocando aquilo na mente do coração, e a criança vai ouvindo até que se torna um marmanjo e se torna um idólatra, um ignorante acerca da verdade, porque foi imposto em toda a sua vida que aquele ser feito pela mão do homem tem o poder de protegê-lo, de livrá-lo de qualquer coisa no mundo espiritual. Mas interessante é, no versículo de número 25, que Jesus, ele diz que a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Até meio cômico, né? A hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Está dizendo, os mortos ouvirão. Só que depois ele diz, e os que ouvirem viverão. Então isso está dizendo para nós que não são todos os mortos que vão ouvir, porque aqueles que ouvirem, esses viverão. Interessante, eu quero chamar a tua atenção, os teus olhos, a Daniel, no capítulo de número 12, no versículo de número 2. Daniel 12, 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros vão ressuscitar para vergonha e para o desprezo eterno. Então veja que Daniel, aqui no capítulo 12, no verso 2, ele mostra duas classes de pessoas, dois tipos de mortos: aqueles que vão ressuscitar, como Jesus diz que aqueles mortos, aqueles que ouvirem a sua voz, irão ressuscitar. Aqui, uns para vida eterna, outros para vergonha, humilhação e o desprezo eterno. Ou seja, o distanciamento eterno de Deus, nunca mais. Quando se diz distanciamento eterno, é algo para toda a vida, ou para toda a eternidade, melhor dizendo. O versículo de número seguinte, 5:26 de João, o Senhor Jesus, ele diz categoricamente, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, está dizendo que Deus, ele tem a vida em si mesmo, ele é a vida.
Tudo subsiste, tudo existe por causa de Deus. Sem Deus não há vida. Aonde Deus toca, a vida. Aonde o diabo toca, a morte. Então a Bíblia diz que Deus, Ele é a fonte de vida. A Bíblia, Jesus está dizendo, o Pai, Ele tem a vida em si mesmo. E olha o que o Pai fez ao Filho. Assim, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Lá atrás, quando nós lemos, tudo que Deus fez, Jesus viu e fazia igual. Agora Deus tem a vida em si mesmo, e Ele também deu esse poder ao Filho de ter a vida em si mesmo. Olha que coisa linda, olha que mistério. O versículo seguinte, Deus, Ele dá algo mais para Jesus e deu-lhe o poder. Deus deu o poder a Jesus de exercer o juízo, porque Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem, daí com H maiúsculo, o Criador de todas as coisas. Então, o Senhor Jesus é aquele que vai julgar os mortos e vai julgar os vivos. O Senhor Jesus é aquele que vai julgar todo tipo de homem, até o nosso pensamento, até aquilo que nós não expomos, que nós estamos pensando, está claro, está nu e patente aos olhos do Senhor, e também será julgado por Cristo. O versículo seguinte é interessante porque ele diz: não vos maravilheis disso, não vos alegreis, não se maravilhe, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Isso aqui lembra o capítulo de número 20, do verso 11 ao verso 15, onde fala sobre o juízo final, o julgamento final, aonde toda a raça humana, desde o primeiro ao último homem, vai estar diante do trono. Todos se levantarão. Aqui a palavra do Senhor está dizendo de uma forma poderosa, que a hora vem em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aqui é de uma forma geral, de uma forma categórica, direta. Todos ouvirão a sua voz. Aqui não é um ou outro, ovelha ou bode, está dizendo de uma forma geral, plena. Mas vai ouvir o que? Veja o próximo versículo, o verso 29. Se isso aqui não é o julgamento, é o que? Olha o que diz o 29: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, como está lá no capítulo 12, verso 2 de Daniel, que nós acabamos de ler. Então veja que isso aqui é o juízo de Deus sobre todos os filhos da desobediência. O capítulo 3 aqui desse evangelho de João, no verso 16, diz para nós que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele veio na função de salvar toda a humanidade, todos que nele crê. Mas também Ele veio na função de todos aqueles que nele crê, que não obedecer, será julgado e condenado por Ele. Você tem o livre-arbítrio, como eu falei no princípio, nós temos a opção de escolher. Só que a escolha que nós fizemos, haverá posteriormente uma consequência. E detalhe, nós temos que estar preparados. Nós sabemos, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Nós sabemos que a pessoa que se atentar à prostituição, o adultério,
Amanhã ele pode correr o risco de pegar uma doença sexualmente transmissível, uma AIDS ou enfim, e morrer por intermédio do prazer que ele tinha. Pessoa que se entrega ao alcoolismo, sem controle, amanhã ele pode ter uma surpresa. Ele vai ter uma hepatite crônica. Aquela hepatite vai passar por uma cirrose, e então ele vai perder a sua vida por causa do álcool. A pessoa que se dedicar à droga, eu fico feliz em usar e usufruir, ele pode optar uma escolha. Só que amanhã ele pode ter uma overdose, dependendo do tipo, a quantidade, e ele pode morrer. Lembrando que o que está escrito no capítulo 14 de Provérbios, que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. A pessoa pode se optar o jogo, gastar tudo o que tem e o que não tem, começar a furtar para viver a vida do vício do jogo. Amanhã ele pode perder, estar na sarjeta ou estar no cárcere ou morrer. É opcional, nós escolhemos, mas temos que ter em mente que tudo haverá uma consequência. E a situação que nós escolhemos, que nós temos o resultado no princípio, no início daquela trajetória, daquela opção. A situação que nós vamos ver consequência no meio daquela trajetória, daquela opção. E a situação que nós vamos ver a consequência, ou a pessoa vai ver a consequência no final daquele ato praticado, ou talvez não verá. Alguém pode dizer, fulano fez isso, fez aquilo, fez isso, e foi terrível, e teve uma morte tranquila, morreu velho, farto de dias. Mas a pergunta é, morreu com Jesus? Se arrependeu? Abandonou o pecado? Não, morreu já de velho, mas foi terrível. Então pode ter certeza, nada aconteceu. Ele fez tudo de errado e morreu tranquilo. Mas e o porvir? E a vida além da morte? E a eternidade? Será que você já pensou nisso? Talvez você quer tomar uma decisão na tua vida, você tem um livre-arbítrio. Só que o que nós não podemos esquecer, que nós temos um Deus que Ele não tem a sua palavra, a sua promessa por tardia ou por tardia. Alguém pode pensar que Deus tarda, alguém pode pensar que Deus esqueceu, alguém pode pensar que Deus cochila, que Deus dorme, alguém pode pensar que Deus não está nem aí. Você se engana, você está enganado. Todas as coisas, está escrito no capítulo 4, no versículo 13 de Hebreus. Todas as coisas, elas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus, até, como eu falei, repito, até os nossos pensamentos estão claros, estão nus diante de Deus nosso Pai. Laiti forqueante terra, camokitubi okitande kamasubri okitawa. Então, queridos e amados irmãos, para encerrar, verso 29 do capítulo 5 de João: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Qual é o bem? Meus irmãos, todos aqueles que aceitam Jesus, todos aqueles que escolhem Jesus, certamente Ele está escolhendo o bem. Aqueles que aceitam, que escolhem Jesus, aqueles que têm um coração que não é mais seu, mas é de Cristo, que ele já não vive mais para ele, mas ele vive para Jesus. Esse homem, essa pessoa, esse ser,
é uma pessoa abençoada. É uma pessoa que não vai querer o mal, que não vai desejar nada dos outros. É uma pessoa pura, é uma pessoa limpa, é uma pessoa que vai viver para o nome do Senhor ser glorificado na terra por intermédio das obras dele. Essa pessoa, louvado seja Deus, é a pessoa que vai ser ressuscitado, que ressuscitará para a vida. Mas os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação e do desprezo eterno, qual é o mal? É ter a oportunidade de aceitar Jesus, é ter a oportunidade de mudar de vida hoje, é ter a oportunidade de hoje dizer: Jesus, eu te aceito, Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, Jesus, eu me arrependo da ignorância, eu arrependo da minha soberba, da minha altivez, da minha prepotência. Jesus, eu me arrependo de ter sido um homem da maneira que eu fui, eu me arrependo de ter sido uma mulher da maneira que eu fui. Jesus, entra na minha vida hoje, recebe a minha alma, Senhor. Eu não quero mais viver essa vida que eu vivia, eu quero viver novidade de vida, meu Pai. Eu quero viver hoje não mais para mim, mas para o Senhor. Eu me arrependo, eu tenho vergonha, eu tenho nojo do meu passado. Tem gente que tem orgulho do passado, porque no passado eu batia, porque no passado eu matava. É como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo? Eu estou aqui apoiando, mas não vacila não mexe comigo não, que... Está entendendo? Ele tem o passado dele como fosse uma arma. Parece que ele quer colocar medo nas pessoas. Nós temos que ter nojo, repudiar o nosso passado. A Bíblia diz que o nosso passado, os nossos pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. Deus não fica todo dia apontando o dedo e dizendo: ó, eu lembro, eu sei o que você fez ontem, eu sei o que você fez no dia do teu aniversário, eu sei aquela oportunidade que você teve, o que você fez. Não, Deus lança fora. Deus não faz dessa maneira. Ele perdoa, está perdoado, ele passa a borracha, ele apaga. Sabe aquela sujeira que cai no chão? Sabe aquele café, aquele molho de macarrão que cai lá no piso, branquinha? Ai meu Deus, olha como ficou o piso. Não tem problema. Você joga ali um detergente, joga ali um sabão em pó, joga água, manda a mangueira ali, o jato, limpa aquilo, passa um pano, o negócio vai estar mais limpo do que antes. Assim Jesus ele faz com nós. Nós podemos chegar à presença dele da maneira que nós estivermos. Jesus ele transforma, nos deixa mais limpo do que a neve. As pessoas vão olhar para nós quando nós entramos: meu Deus, que pessoa estranha, olha que semblante. Mas quando a gente sair para fora da igreja, as pessoas vão: não acreditam, que resplendor, que glória, o que aconteceu? É o poder do sangue de Jesus Cristo para limpar os nossos pecados que nós temos cometido, que nós cometemos em toda a nossa vida. Jesus ele tem esse poder. Eu encerro dizendo aos meus irmãos: Jesus ele tem prazer na nossa obediência, na nossa retidão, que nós continuamos em obediência, que nós continuamos em retidão, que nós continuamos fazendo não a nossa, mas toda a vontade de Deus. Deixa Deus ser Deus na tua vida, deixa Deus fazer morada na tua vida. Abra o teu coração para o Senhor e tenha certeza que Ele te tornará um novo homem, uma nova mulher na presença dEle, porque Ele te ama. Não se preocupe que alguém vai te apontar: quer esconder atrás da Bíblia, quer esconder dentro da igreja. Não importa. A Bíblia diz lá nos Salmos de número 91, no verso de número 1, que é aquele que habita, aquele que mora
no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus diz em 11:27, adiante de Mateus: vinde a mim, vem, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, angustiados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Que Jesus te abençoe, que Jesus te dê força, caminhe, persevere mais um pouco, porque a nossa redenção está perto. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a tua vida. As horas foram embora, as palmas bem alegres. Exalta e glorifica o nome do Senhor. Graças a Deus.